E aí, rapaziada, beleza? Aqui na minha cidade, Jaboticabal, existia um grupo, até alguns anos atrás, que chamava Grupo de Amigos Palmeirenses. Eles anualmente, em comemoração ao aniversário do Palmeiras, preparavam uma grande festa, traziam sempre um ex-ídolo que passou aí pelo time do Palmeiras. Nesse ano específico veio o Edmundo. Eu lembro que tinha mais de 500 pessoas ali esperando o animal chegar para poder fazer sua foto, pegar seu autógrafo na camisa, enfim, toda aquela festa que era programada para o dia. E tinha um senhorzinho ali com uma revista antiga, muito antiga na mão, e ele falava: tentaram tomar nosso patrimônio, tentaram tomar nosso patrimônio, falando isso e xingando e tal. Eu pensei comigo, né? O que esse tiozinho tá falando aí, né? Isso daí foi mais ou menos em 2012, 2013, mais ou menos. E a gente viu uma época muito difícil. Eu falei: o que será que foi isso? Aí teve um termo que ele usou que acabou sendo a fonte da pesquisa que eu fiz naquela época, quando ele disse que fizemos o jogo das barricas para ajudá-los e tal. Eu olhei aquilo e falei: mas o que foi esse jogo das barricas? Fui buscar isso daí e depois fiquei sabendo que foi um amistoso entre Palmeiras e Corinthians para levantar fundos para ajudar o São Paulo, que estava numa fase muito difícil, praticamente quebrado. Então fizeram esse jogo amistoso e durante o jogo passavam barricas entre a torcida para poder levantar dinheiro para poder ajudar o São Paulo a sair do buraco. E diante disso daí eu fui puxando uma coisa, puxando outra, até que eu cheguei no ano de 1942. Até mostrei naquele dia um livro, que é esse daqui, 1942, o Palestra Vai à Guerra, que o Celso de Campos Júnior, que é o autor desse livro, ele também tem uma biografia bem interessante sobre o Adoniran Barbosa. O Celso de Campos mostra muito bem essa fase da história do Palmeiras. E uma figura que se destacou muito nessa fase, importantíssimo, e foi um dos responsáveis por um dos momentos mais icônicos da nossa história, foi o capitão Adalberto Mendes. Para a gente poder chegar à figura do comandante Adalberto, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que vivíamos um período de guerra. O Brasil decidiu, por questões políticas, o seu presidente Getúlio Vargas decidiu apoiar os Estados Unidos e os países aliados contra os países do eixo. E o que acontece numa guerra? A partir do momento que você toma um lado, você é inimigo do outro. Isso é natural. E o que aconteceu nessa época? Navios brasileiros foram torpedeados aí pelo mundo. Isso começou a pegar muito mal, porque somos um país pacífico, né? Não somos um país aí que se envolve em guerra e tudo mais. Às vezes até pacífico demais, né? Mas enfim, diante da repercussão negativa do que acontecia, Getúlio Vargas acabou abaixando um decreto. Primeiro falava esse decreto: se o navio brasileiro fosse aí implodido, vamos dizer assim, por uma frota alemã, a comunidade alemã no Brasil seria responsável em pagar pelos prejuízos. Se fossem os italianos, da mesma maneira, japoneses. Então ele pegou e tacou nas costas dessas comunidades uma responsabilidade que não era delas. Eles estavam no Brasil contribuindo com a nossa economia e acabaram pegando para si aí uma situação que eles não tinham nada a ver com isso. E uma outra aí decisão do governo brasileiro na época foi que as comunidades que representavam esses povos deveriam ser nacionalizadas. Diante de toda essa repercussão, de tudo que acontecia, inclusive a imprensa sendo usada para poder pegar e fazer um trabalho aí, meio que Brasil ame ou deixe, né, ou coisa do tipo. Só que aí teve alguns dirigentes do São Paulo que viam uma possibilidade ali de resolver um problema sério que eles tinham. Vivíamos aí um período de apogeu dos clubes, então os times, de modo geral, eles tinham que ter uma sede social, com campo, com quadra, com piscina, e o São Paulo não tinha isso. Era uma sede pequena, acanhada, que ficava no centro de São Paulo, que não tinha como área para ser construída. Então o que eles decidiram? Bom, vamos utilizar
esse decreto presidencial para poder incorporar ao nosso patrimônio o patrimônio desses clubes, dessas associações que eram ligadas a esses países do eixo, vamos dizer assim. Então eles fizeram isso com uma associação alemã que ficava na região do Canindé, tinha um grande clube social ali dessa associação, e coincidentemente o representante da Federação Paulista, que era responsável por esses assuntos, também era uma figura muito forte na política de São Paulo. Então, coincidentemente, deu tudo certo. Fizeram ali uma ata, fizeram ali toda uma parte documental e acabaram incorporando ao patrimônio de São Paulo essa associação alemã que tinha um bom clube social, mas os alemães não foram retirados dali. A partir do momento que eles pagassem a mensalidade, eles poderiam continuar aí utilizando esse clube, que deixou de ser um clube alemão e virou um clube do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo teria acertado uma parte aí do problema. Muito bem. Qual que era o segundo ponto que seria interessante que o São Paulo precisava resolver? O São Paulo não tinha um campo de futebol. E não tinha ainda o Morumbi, e utilizava o Pacaembu para poder mandar seus jogos. E eles viraram suas atenções para um campo moderno para a época, que já trazia arquibancadas, toda a estrutura necessária, e que coincidentemente era também de uma comunidade ligada a um país do eixo. Então começou ali um grande trabalho de convencimento por parte até da imprensa. A gente tem que destacar Paulo Machado de Carvalho, que tinha uma grande rádio e que fez um trabalho muito forte para que vendesse essa ideia que o Palestra Itália era ligado a um país do eixo e, consequentemente, o inimigo do Brasil. Isso fez com que o Palmeiras mudasse de nome. Então saiu de Palestra Itália para Palestra Paulista, até que em setembro de 42 virou Sociedade Esportiva Palmeiras. E nesse período difícil da nossa história surgiu uma figura que foi importantíssima. Um sergipano que fez a sua vida no Rio de Janeiro, era vascaíno como a nossa presidente, inclusive foi diretor de esportes do Vasco e dizem que fazia um grande trabalho no Clube dos Maltino, que foi o comandante Adalberto Mendes. Ele coincidentemente foi encaminhado para São Paulo, chegando aqui foi convidado a conhecer a estrutura do Palestra Itália, gostou do que viu, se associou e em pouco tempo ele já estava aí participando ativamente da política palmeirense. Ainda não, né? Ainda não era palmeirense. Da política palestrina. E ele começou a trazer para si uma responsabilidade que até não era dele. Ele entrou nesse seleto grupo que acabou falando, não, vamos peitar todos, mas não vamos deixar o Palestra morrer. Diziam até que encheu o campo de combustível, porque se porventura alguém quisesse se apropriar dos bens do Palestra Itália, eles tacariam fogo em tudo. Não seria do Palestra, mas também não seria de ninguém. E Adalberto Mendes acabou fazendo algumas ações que foram muito interessantes na época para poder quebrar essa má vontade que existia. Então, por exemplo, ele convidou o Exército Brasileiro a utilizar a estrutura do Palestra. Com isso, ele criou uma proximidade entre o Exército e o Palestra Itália. Segundo ponto, na final do Campeonato Paulista de 42, ficou definido que a renda dos jogos, que fazia parte aí do Palmeiras, seriam doadas integralmente às famílias que tiveram aí algum tipo de prejuízo com esses navios que foram aí afundados em todo o mundo. Então ele começou a criar algumas ações para poder mostrar que o Palestra sim era um time brasileiro. Então saímos de Palestra Itália, viramos Palestra Paulista, não teve refresco, continuaram os ataques, essa ideia de tomar esse patrimônio para si, até que em setembro fizemos o primeiro jogo da final do Paulista de 42 como Palestra Paulista, e nessa semana não teve jeito.
tiveram que mudar o nome, tirar a palavra palestra e virou Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesse mesmo livro que eu mostrei para vocês, 1942, o Palestra Vai à Guerra, ele traz alguns relatos que falam que os jogadores ficaram revoltadíssimos quando souberam de tudo que estava acontecendo. Até porque, mesmo com a mudança de nome, as críticas, a perseguição, nada disso parou. Pelo contrário, Adalberto Mendes, aí mais uma vez, marca a história do Palmeiras positivamente. Por quê? Chegaram com um novo uniforme para o segundo jogo dessa final do campeonato paulista da época. E o adversário, coincidentemente, o São Paulo, a sua diretoria, os seus diretores, haviam feito o quê? Montado um clima hostil dentro do Pacaembu. Então, qual que era a ideia? Quando entrassem os jogadores do Palmeiras, que a torcida jogasse objetos, recebessem eles um ambiente muito hostil, porque seria uma espécie de ultimato que eles dariam para tentar ter subsídio necessário para poder tomar esse patrimônio do Palmeiras para si, e assim eles resolviam o problema. Eles tinham resolvido a questão do clube social e agora eles resolveriam o problema da falta de campo. Vejam só, hein? Que bela história, hein? E o que aconteceu? Na hora que o comandante Adalberto Mendes viu o que estava acontecendo, ele olhou para aquilo e falou: gente, a gente precisa bolar alguma coisa aqui. Porque se nós entrarmos dessa forma, o clima vai ficar muito difícil. Foi então que ele saiu correndo, arrumou uma bandeira brasileira e pediu para que os jogadores entrassem em campo carregando essa bandeira. Lembra aquela foto que, inclusive, já teve bandeirão dela, que aparecem os jogadores na arrancada heróica, entrando com a bandeira do Brasil? É justamente aquela foto lá. E a partir do momento que o Palmeiras entra com a bandeira, desarmou completamente a torcida passou a aplaudir os jogadores do Palmeiras por estarem entrando ali com o pavilhão nacional, e o jogo começou, o Palmeiras ganhando de 3-1 no segundo tempo, saiu um pênalti, o capitão da equipe de São Paulo foi lá, pegou a bola, colocou debaixo do braço e abandonaram aí o campo. Inclusive, isso daí ficou conhecido como o pênalti que nunca foi batido. Um tempo atrás até teve uma camisa comemorativa do Palmeiras em relação a isso, tal. Fizeram um vídeo bem legal falando sobre essa fase, porém sem citar os adversários, né? Enfim, do que realmente aconteceu. Mas o Palmeiras acabou se sagrando campeão paulista. Então, no seu primeiro jogo como Palmeiras, já levantando um título importante. Vamos lembrar que na época o campeonato estadual era muito forte, inclusive até anos depois, quando começa a Libertadores, os times davam preferência para o estadual em vez de jogar Libertadores, e por isso que os argentinos têm tantas Libertadores e os times brasileiros, no caso que tem Santos de Pelé, Palmeiras de Ademir, as grandes equipes não tinham Libertadores porque acabava ninguém ligando muito para isso. Enfim, mas essa fase da história é muito importante. E se hoje, eu acredito que não sei se tenha no Allianz aquelas bandeiras que ficam no entorno, se não tiver, ainda falta uma bandeira aí do comandante Adalberto Mendes. Porque vejam só, hein, se não fosse esse sergipano vascaíno que caiu na nossa história no momento mais difícil do nosso time, talvez hoje nós não estaríamos aqui falando de Palmeiras, falando de palestra. E olha só, hein, você poderia ser corintiano, você poderia ser São Paulino, você poderia ser santista, enfim, você estaria sofrendo aí na vida como esse povo vem sofrendo. Bem interessante, eu acho que a Vivian acertou no nome, história para quem tem, e aqui tem muita história. No próximo programa eu quero falar um pouco a respeito do negro no futebol, e principalmente do primeiro negro a vestir a camisa do Palmeiras. Também é uma fase bem interessante, bem importante da nossa história. Falou? Deixa o like aí, compartilha, manda o vídeo aí para os amigos, para quem curte a história do Palmeiras, e vamos debater. Está aberto aí para você deixar sua mensagem, enfim, falar o que você acha de tudo isso, de tudo que aconteceu nesse período, tá joia? Forte abraço e até a próxima.